E aí, gente, nem isso aqui. Finalmente voltei com cursos sobre computação quântica, né? Faz tempo que eu não posto nada. E a razão não foi nenhuma, né? Eu poderia ter continuado. Eu tava já pensando em falar em quantum dots que eu não falei. Eu falei sobre supercondução e poderia falar sobre outros materiais, né? Tipo, por exemplo, falar sobre materiais específicos nesse tema. Então eu vou voltar e eu vou começar a publicar vídeos continuamente sobre computação quântica e os podcasts, né? Então por enquanto eu vou manter os vídeos de computação quântica e podcasts até eu cansar de computação quântica de novo. E aí eu. É meio que preguiça e também cansa, né? Ficar falando sobre o mesmo tema toda hora. Eu não curto. Mas enfim, o meu plano é falar alguns vídeos sobre grafeno, talvez dois, contando com esse, e depois germânio. Então no momento esse é o plano. Depois eu falo sobre temas que eu não falei anteriormente e até coisas novas que estão acontecendo nesse mercado. Bom, primeiro, eu penso que você já viu os outros anteriores, mas se você quiser ver esse somente, não vai te atrapalhar em nada. Esse vídeo, na verdade, é bem mais fácil que a maioria. Então, primeiro, o que é grafeno? É um tipo de material novo. Novo, eu digo, diferente dos anteriores. É um material que tem uma grossura diferente, que permite, por exemplo, você ter e-papers, né? Que basicamente é você ter, por exemplo, uma tela de celular muito mais fina. Tô falando, tipo, no nível papel. E você conseguir computar coisas ali. Esse é um nível eletrônico que o grafeno permite, né? Então, aqui é um contexto histórico do grafeno. Então, as propostas teóricas de computação quântica, descobrimento da computação quântica. Sim, avanços da computação quântica, né? Que avançou muito mais nos anos 90. Mas foi com o paper do Benioff, Feynman e outros autores que o tema fluiu, né? Embora o primeiro de todos foi o Stephen Wisner, uns 10 anos atrás, antes de todo mundo. Mas floresceu nos anos 80. Benioff, Feynman, Deutsch, enfim, já falei em outros vídeos. Em 2004 teve o isolamento do grafeno. O grafeno foi isolado. Formas de também produzir e tal foi posteriormente. Eu lembro de fazer um curso da index.org do grafeno. Eu não lembro qual universidade que deu. E tinha uma entrevista com um dono de empresa de grafeno. E é realmente um âmbito que ainda está em muito desenvolvimento, né? O custo ainda é muito alto para grafeno, né? Mas tem várias aplicações, né? Então por isso tem uma demanda muito alta de empresas em grafeno, né? Até sugiro para quem quiser estudar mais sobre o tema e ver a fundo, né? Empresas, ações de ações em grafeno. Que é um mercado que pode vir a fluir, né? Então, desenvolvimento de materiais para computação quântica e 2018 um paper do Kroll et al. Demonstrando circuitos usando grafeno, né? Pela primeira vez. E esse é um ponto que divisor de águas nessa questão, talvez. Então, os elétrons, agora você tem no paper, né? Que é esse do Ramirez. Os elétrons no grafeno são descritos como férmions de Dirac sem massa, né? Exibindo uma relação de dispersão linear próxima aos pontos de Dirac dentro da zona de brilho. Essa zona é uma zona termodinâmica. Eu não vou mostrar aqui, vou mostrar na próxima aula, mas ela é importante no ponto de vista termodinâmico em relação à forma que o grafeno tem. Ela também tem uma forma bem simétrica em relação à forma que a estrutura do grafeno tem. Todo o ambiente do grafeno permite que você controle qubits melhor. Qual que é o foco aqui? Ter um material que é bom para você controlar qubits, que é a unidade de informação da computação quântica. Essa caracterização leva a alta condutividade elétrica do grafeno e a excepcional mobilidade de portadores, além da sua grossura, da thickness, né? Que permite que você tenha um material muito mais fácil de lidar e de fazer coisas diferentes que você não poderia com outros materiais diferentes, né? Um dos métodos usados é o ballistic transport, o transporte balístico, não tem nada a ver com balas, tá? É a forma termodinâmica que as coisas funcionam. Você vê o grafeno aqui, você vê essa fenda, que é onde, por exemplo, quantum dots podem passar. Que o ambiente de computação quântica você tem que ter um ambiente bem controlado, porque você tem que controlar qubits tendo em vista a incerteza de Heisenberg, né? Se tu tem que controlar a informação, tendo em vista que você não pode calcular a posição e momento, que é massa vezes velocidade da partícula ao mesmo tempo. Ou seja, para fótons ou qualquer tipo de coisa, elétrons. Depende da arquitetura que você está usando. Você não pode controlar isso, mas você pode usar funções de probabilidade de densidade, que é o termo que Scott Erickson usa, por exemplo,
Pra você determinar, eu já mostrei também outro vídeo dessa série de aulas. Tem como você, mesmo assim, controlar esse ambiente. Você não consegue, pelo princípio da certeza de Heisenberg, ver o momento e posição da partícula, mas você consegue lidar com esse problema. E aqui, é um exemplo aqui, acho que não sei se é silicato que fala, silício com oxigênio, mas o grande ponto é que você tem toda essa estrutura que permite esse controle e no contexto de forças de Van der Waals, eu não tô com uma imagem aqui, talvez na próxima aula eu coloque. Forças de Van der Waals, na parte química também, tem a ver com forças de relações polares, né, num contexto químico. Só que são forças fracas nesse contexto. São importantes nesse contexto de eletroeletrônica, né? De chips de computador. E aqui a diferença de uma difusão, aqui que você tem uma difusão nesse contexto, e um processo balístico, né? Como você vê que balístico, porque parece vai numa direção reta mais, né? É, então, é diferente da difusão. Então, esse é um dos métodos pode ser usado de coerência quântica, né? Que é você manter os estados de forma sem tantos erros, né? Isso que significa coherence no contexto de computação, para você controlar esse ambiente da melhor forma, né? Então, nesse caso de condução de elétrons. Então ele vai explicar, né, o autor. Como as operações de qubit dependem da superposição e do emaranhamento. Superposição de partículas que podem estar em dois estados ao mesmo tempo. É pelo princípio de Heisenberg. Então, no fim, o que importa é que quando você vai medir, o resultado vem. E o emaranhamento, o termo é entanglement, né, que é o entrelaçamento quântico. Coisas basilares que a gente viu já nas aulas anteriores, nas primeiras. Eu nem lembro mais, mas eu creio que na primeira eu falei. Eu com certeza falei sobre isso nas primeiras aulas. Nem lembro mais o que eu falei naquelas aulas. Mas uma é a superposição de partículas e outra é a ligação entre elas, né? Normalmente na parte de computação quântica você tem, por exemplo, látices, né? Que você tem, tipo, estruturas. Eu sei que parece um jogo da velha, mas basicamente tu vai ter estruturas que permitem. Deixa eu ver se eu consigo controlar. Controle desses qubits. E esses qubits, eles estão em entrelaçamento. Eles estão ligados, né? E tem informação rolando entre eles. E essa relação de passagem de informação é ortogonal, né? Então, qubits e entanglement sempre vai ter um valor ortogonal ao outro, né? Então, se um tá pra cima, o que tá conectado aí tá pra baixo. Você tem todo um circuito que pode ser proposto em zeros e uns assim, né? Então, a redução da dispersão proporcionada pelo transporte balístico pode melhorar significativamente o tempo de coerência do qubit, melhorando assim o desempenho geral e confiabilidade das computações. No caso, tem a ver também com fidelity, né? Qubit fidelity, que é você ter. Não adianta você ter muitos qubits, você tem que ter fidelidade deles, você tem que ter qubits que são puros, que são o máximo eficientes possíveis, sem erros e tal. No contexto de computação quântica, você tem muitas coisas do ambiente que podem. O seu computador ele roda normal no ambiente da sua casa de boa, o celular também. Computação clássica, assim. Na quântica é diferente. Perturbações do ambiente, temperatura, se bater palma, cara, vai atrapalhar o sistema. Esse é o nível. É um exemplo esdrúxulo, né? Mas esse é o nível de controle que deve ter sobre um sistema assim. Sonografia, os valores de mobilidade podem exceder 200 mil cm² por vs a temperatura ambiente, o que demonstra seu potencial para dispositivos eletrônicos, né? Então, uma utilidade é rapidez de transição de informação de um lado para o outro. Então, uma utilidade no material grafeno é mais rápida, né? No âmbito de computação quântica, a superioridade dos qubits, especialmente aqueles baseados em materiais de supercondutores, ou semi, podem ser significativamente aprimoradas por esse aumento de utilidade. Então você tem. Não é só grafeno, tá? Um componente dentro do sistema de chip. Mas você tem outra questão que ajuda, que é a velocidade da passagem de informação. Outra coisa que ajuda é a estrutura do grafeno em si, a simetria dele. E pra quem obviamente, que não estudou física, tem uma coisa chamada Energy Levels. O tema é bem importante. Eu lembro a primeira vez que eu vi. É bem difícil de entender no começo. Mas é meio simples. Cada material vai ter energy levels diferentes. Aí tem o ground state, tem os estados que vão sendo gerados através do chamado de acho que é quantum wells. Tem um nome, ou tem outro nome, mas são
E o que, entre aspas, poços, né? O termo em português, mas é por causa da forma, na forma que tem, né? E o grafeno, os energy levels dele, em relação à função de onda dele, eles têm uma simetria muito interessante, chamada de bands, né? Eu não sei como é a tradução em português. De band. Mas tem uma simetria que é muito útil para a relação de modulação quântica em si. Eu não sei se é um conceito que eu posso ajuda, né? Mas na física tudo é grupos simétricos, né? Então, quando você tem um sistema que você quer ter uma operaridade melhor, teria que ser bom, né? Ter grupos simétricos abelianos. Eu creio que aqui é abeliana. A estrutura de bandas do grafeno se distingue por sua banda proibida, zero e relação de dispersão linear, próxima aos pontos de Dirac, onde as bandas de condução em valência, que valência tem a ver com essas valências de energia, né? Se encontram. Então você tem uma simetria que permite um controle ainda melhor. Essa estrutura eletrônica única, única aqui, ó, o material, importante, resulta em elétrons comportando como férmions de Dirac sem massa, massless fermions, o que contribui para as propriedades elétricas, térmicas e mecânicas do grafeno. Ou seja, termodinamicamente, até no ponto de vista de quantum wells, ele é muito útil para computação. Essas técnicas permitem a criação personalizada de estados de qubits de grafeno, expandindo sua aplicabilidade na computação quântica. Outro ponto é a capacidade de manipular a estrutura de bandas, a estrutura desses valores de energia aqui, né? Então você mudar isso daí do grafeno para a criação de qubits tem implicações profundas na computação quântica. A gente vai ver por quê. Então aqui é um exemplo da simetria, você tem a função de Ondra, os energy levels, as bands aqui, os contrapontos simétricos antipolares um do outro. Então tu tem algo que permite um controle ainda mais eficiente desses qubits, né? E sobre a simetria que a gente vê nessa imagem, a simetria da estrutura de bandas do grafeno desempenha aqui do ponto de vista, como se diz? Ponto de vista termodinâmico, né? Desempenha um papel significativo na proteção de qubits contra mecanismos de decoerência. Decoerência é basicamente efeitos do ambiente que fazem os estados não serem armazenados. Então, um grande problema da computação quântica é, por exemplo, por que eu não consigo rodar um computador de supercondução em temperatura ambiente? Teve um artigo que tentou fazer isso e que era mentira. Foi provado que era mentira e foi retratado. Porque, cara, decoerência. Decoerência é uma coisa muito importante na biologia mesmo, quanto biology, né? Tem organismos que parecem anular a coerência, como uma certa proteína chamada criptocroma em alguns pássaros, né? Pardais. Tem papers que falam sobre isso, é magnetoreception, né? Que eles conseguem saber para onde migrar com base no campo magnético da Terra usando essa questão. Tem vários papers sobre isso. Ao longo dos anos 80 e 90. É um casal que fez isso. Acho que é o Wachowski, que é o nome do casal. Nossa, esquisito o nome deles. E em plantas também, na fotossíntese, alguns dizem que tem quantum tunneling ali que permite anulação da decoerência por vibração de proteínas, né? É uma coisa que é chamada de condensação de Froelich. Condensação de Froelich é um paper chamado Long Term Coherence, de 1964, se não me engano, se minha memória tá boa. Até fiz um vídeo sobre esse tema, só que o áudio tá ruim. Que fala, fotossíntese talvez tenha um bagulho aqui que permite uma coerência de longo termo que permite que a fotossíntese seja eficiente, né? Na clorofila da planta, a transferência de energia nela é feita de uma forma extremamente eficiente. E nesse contexto, armazenando estados quânticos, né? Aí tem experimentos que tentam provar isso e tal. Se for provado, talvez tenha uma forma de você ter um sistema vibracional na frequência correta, simulando essas proteínas, que me permitiria anular a coerência. Então talvez, não se sabe se é certo, usando alguma forma de vibracional numa frequência correta, no contexto correto. Eu não sei se os energy levels também mudando, você tem que mudar a frequência. Ou talvez a frequência não pode ser uma só, tem que ser várias, dependendo dos energy levels. Tô chutando aqui. Tu vai poder que ter uma... poderia anular a decoerência. Então, se anula a decoerência, basicamente você resolve computação quântica. Um dos maiores problemas dela é a decoerência. Então, como retroespalhamento por impurezas,
impurezas que podem ter nesse sistema. Essa simetria garante que os elétrons do grafeno possam manter coerência de fase por distâncias e tempos maiores, um fator crítico para a preservação e integridade da informação. A gente vai para Quantum Information Theory, que eu falei um pouco nos vídeos. Então o ponto é que tu consegue resolver vários problemas por conta dessa relação simétrica que a gente vê no grafeno. Tem uma coisa também de spin de qubits, é o controle de rotação dos qubits. Pra quem não sabe, elétrons, fótons, eles têm um spin, uma rotação, dependendo deles. Depende do tipo, se é fóton, o spin é diferente de de outras partículas, né? Quarks, enfim, coisa do tipo. Mas spin é rotação. Tu pode medir a rotação da partícula ao longo do tempo. Então, vamos supor que é de um fóton, pode estar para cima ou para baixo, entre aspas, e o spin é para cima ou para baixo. Tu vai medindo. É assim que computação quântica funciona, por exemplo. Você representa esses zeros e uns. Aqui é a porta, que é a lógica desse ambiente. E nesse contexto de grafeno, que é esses negocinhos aqui, vou mostrar a estrutura química deles, tu pode controlar essas rotações usando esse material. Então, o desenvolvimento de qubits de spin em grafeno poderia se beneficiar da alta mobilidade nesse material, né? Então, você tem uma mobilidade maior, como a gente viu anteriormente, do potencial para longos tempos de coerência. O grau de liberdade de valência de grafeno e a degenerência energética dos pontos cai cada zona de brilhão. Essa zona eu não mostrei imagem, mas é aquela zona termodinâmica que eu mostrei, que eu falei. Qubits nesse vale de valor utilizam essa degenerência, codificando informações quânticas no índice de vale dos portadores. Então, um ponto é que nesse ambiente tu consegue, no ponto de vista termodinâmico, na zona de brilhão, tu consegue controlar as coisas de forma mais pura, sem tantos erros, né? Aqui é um exemplo de manipulação nos valley states, estados de valência. Eu creio que isso é a tradução correta. Acho que é bilayer de grafeno, né? Eu ia falar lípide, né? Mas lípide é pra biologia. Lípide bilayer é outra coisa. Então, na camada de grafeno dupla, por isso dual, né? Duas camadas de grafeno delas, pode manipular os estados de valência, pode ser alcançado por meio de gate eletrostático, engenharia de deformação, aplicação de campos magnéticos, né? Que você vai controlando para ter o resultado que você quer. Oferecer uma nova perspectiva para projeto de qubits. Qubits de valência em grafeno se destacam por sua potencial resiliência a perturbações locais, ou seja, conta de coerência, coisa do tipo, devido à separação de energia entre os estados de valência. Então, tu consegue, nesses estados energéticos, controlar as coisas de forma melhor, eletromagneticamente, e isso no grafeno é melhor do que em outros materiais. Outro ponto, cara, um dos principais. Uma das coisas principais que você aprende em computação quântica é as Josephson Junctions. Junções de Josephson. Basicamente, ela é uma das partes mais importantes da computação quântica para você controlar os qubits, né? Então aqui você tem grafite, você tem vários materiais sendo usados nesse contexto dessa junção que permite o controle desse sistema de uma forma desses energy levels de uma forma cada vez mais eficiente. Que a gente vai ver já uma explicação. Aqui um exemplo de Joseph Junction com grafeno, né? Normalmente grafeno é com essa estrutura aqui que parece uma redinha. O grafeno aqui nessa parte. Forças de Van der Waals acontecendo aqui. A relação condução aqui nessa parte. E usando o short ballistic, né? Usando do ponto de vista termodinâmico. Essa forma aqui. Com um exemplo chamado short ballistic. Que é uma forma aí de usar nesse contexto. Esse daqui é uma bilayer com duas portas, dual gated. Então aqui você tem o insulador, você tem o silício com oxigênio, acho que é silicato de silício. Vou ter que ver aqui. Vamos ver aqui rapidinho. SiO2. Chemistry. Só pra eu corrigir aqui. Dióxido de silício. Se eu tivesse prestado mais as aulas, eu já teria sabido, porque
É óbvio, né? Que dióxido, porque tem dois oxigênios, né? Então, dióxido de silício, que é extremamente importante para microeletrônica. E aí você tem essa seção aqui, que é a junção, em que tipo, os qubits vão passar por aqui, por essa parte que eu tô colocando azul. Você tem um controle ali, extremamente específico, que pode ser gerado nessa região. Então, a gente vai ver a relevância disso, mas é tipo, extremamente importante. E aqui é chumbo esse PB também, né? Aqui é chumbo, dióxido de silício. E aí você tem as duas portas, backgate e topgate, para controle desse daí, abertura e fechamento desse sistema. Você vê que é 2 milímetros, né? Quer dizer, é com 1000 ali, acho que não é milímetros, né, exatamente. É menos que isso. É micro, né? Esses componentes essenciais são fundamentalmente estruturados a partir de dois materiais supercondutores discretamente separados por uma fina barreira isolante. Isso daqui é a definição da junção de Iso-Jefferson. Dois materiais de supercondução. Supercondução aqui é um material normalmente focado nesse contexto. Uma condução cada vez mais forte. E separados por uma fina barreira isolante. E através dessa barreira, que uma supercorrente pode fluir sem problemas, sem a necessidade de uma voltagem aplicada. Um fenômeno chamado efeito de Josephson. Sem uma aplicação de voltagem, você consegue fazer essa transição de um lado para o outro. Esse efeito é inerentemente uma manifestação da mecânica quântica, em que o tunelamento quantum tunneling, né, coerente de pares copper, que são pares de elétrons unidos em baixas temperaturas, através do isolante, ocorre devido à função de onda dos estados supercondutores que se estendem para dentro da barreira. Né? E qual que é a aplicação disso? A aplicação prática desse efeito em qubits supercondutores é profunda. Tipo, é um tema, cara. Sempre é visto de uma forma extremamente importante em cursos de computação quântica. Ele permite a criação de manipulação precisa de estados quânticos. Nessa área aqui, em azul. Peraí. Isso mesmo. A supercorrente que flui através do qubit é sensível à diferença de fase entre as funções de onda. Então você modula com a função de onda de supercondutores em ambos os lados do isolante. Você pode controlar isso daqui, tá? Forma magnética, normalmente. Essa sensibilidade permite que a supercorrente, e portanto o cenário energético do sistema, seja modulada por parâmetros externos, como fluxo magnético, que eu acabei de falar, ou corrente elétrica. Então você pode modular com o fluxo magnético, você controlar nos níveis de energia ali, nos energy levels, essa passagem, né, nessas junções. Isso aqui, tipo, é uma coisa que tem em toda parte do circuito, tá? Não é tipo uma no chip. Várias partes do circuito. Permitindo o controle do estado de qubits. Então você tem uma lattice com vários qubits e uma Joseph Junction em todo lugar. Ok. A gente já viu vários pontos. Agora a gente vai para outro ponto importante do grafeno. Outra coisa que é importante para ele para computação quântica. Que é a grossura monoatômica. Grossura monoatômica. Olha quanta importância do que no fim isso daqui é algo que Deus criou no fim, né? O grafeno é uma estrutura química possível, né? Que Deus permitiu que o ser humano criasse. Então, como é bonito o bagulho. Então, a grossura do grafeno também é importante. A thickness, né? Porque ela permite também alguns tipos de controle não seriam possíveis. Aqui, por exemplo, é a zona de Brillouin. Nessa área aqui. Tem a área teira, que é a zona onde está a zona termodinamicamente. Vem de K até K'. Essa é a zona termodinâmica que eu não mostrei também com tantos detalhes. Aqui é a passagem de grafeno. O grafeno aqui, por exemplo. As medições estão... Aqui, na verdade, eu tô citando o próprio paper, tá? É um paper da Science. Depois eu volto pro outro paper. O outro paper também fala sobre a importância dessa grossura monatômica do grafeno. Mas esse paper da Science, eles vão dizer: as medições estão em excelente concordância com os resultados de simulações de ligação estreita em grafenos de duas camadas, bilayer, né? Eletronicamente desacopeladas, mas eletroestaticamente acopladas por meio de capacitâncias quânticas, ok? Você tá falando o que ele fez no trabalho, no artigo. Só que o ponto principal, em vermelho. Nosso trabalho enfatiza que a espessura finita de materiais bidimensionais é relevante para as propriedades
eletro eletrônicas de heteroestruturas de Van der Waals. Van der Waals tem a ver com relações polares químicas nesse contexto, onde as camadas condutoras estão em estreita proximidade. Então, essa espessura é útil para microeletrônica. É isso. A força de Van der Waals é muito importante nessa questão e tu tem um controle muito bom nessa questão usando grafeno. Esse atributo é essencial para mitigar a influência dos campos magnéticos na integridade operacional das junções de Josephson, um componente crítico na arquitetura de dispositivos da computação quântica. Então, essa espessura é útil para melhorar a forma que, assim, do ponto de vista, mitigar problemas magnéticos no contexto dessas junções de Josephson. Aqui eu acho que eu coloquei o artigo errado. Acho que agora. A capacidade dessas Josephson Junctions de manter a supercondutividade e facilitar o treinamento coerente, mesmo em meio a campos magnéticos significativos, pode ser amplamente atribuída à camada atômica singular do grafeno. Então ela não é só fina em espessura, mas você tem uma relação da própria estrutura química que permite um controle melhor do ponto de vista atômico. Monoatomic thickness, né? Então, espessura monoatômica. E isso permite a manipulação de spins, de spin qubits, de uma forma muito melhor, né? Então aqui, por exemplo, vamos supor que seja um fóton, aí pode estar para cima ou para baixo, você pode controlar esse spin das partículas de forma muito mais eficiente, usando o grafeno, que é essa estrutura aqui. Você controla as coisas de forma muito mais eficiente. E aqui são os energy levels, que eu. Exatamente. Então, agora a explicação desse caso, né? A capacidade do material de suprimir a formação desses estados de altos campos magnéticos é uma prova de sua extraordinária estrutura eletrônica, né? Marcada por uma lacuna de banda zero e dispersão linear aos pontos de Dirac. Esse mecanismo de supressão é fundamental para manter a coerência, ou seja, a coerência do ponto de vista de não permitir tantos erros de estados quânticos, aprimorando a estabilidade geral e o desempenho do chip eletrônico. Então, o grande ponto é que tem melhora de motilidade, melhora de controle, melhora nas Josephson Junctions, que são as partes mais importantes, controle de spin, melhor forma de modular do ponto de vista de energy levels, a relação do ponto de vista eletromagnético, então tu pode controlar as coisas de forma mais eficiente. Então, no geral, tem muitas coisas boas em relação a... Eu não vou colocar um hype aqui, poderia falar, o grafeno não vai mudar tudo não, mas isso não é verdade. Você tem coisas que podem fazer esse material ser mais útil. O ponto. Aqui também sobre a fabricação, não do grafeno, mas sobre o processo de fabricação nesse contexto. Então, por exemplo, você tem a síntese do grafeno, tem uma forma específica de fazer o grafeno. Do ponto de vista industrial é bem caro ainda. A transferência do grafeno nesse contexto é eletroeletrônico. Padrões de eletrodos, o circuito e o teste. Então, teste para ver se funciona, né? E também empresas de grafeno, né? Highadale Graphene Industry, a Nano Explorer, Versailles, Arc Materials, Zentech, Hydrograph, a GMG, que é Graphene Manufacturing, First Graphene Mite, de Talga Group, Black Swan Graphene, tem várias empresas de grafeno. O custo ainda é alto para a produção, mas as aplicações são tantas que a demanda, principalmente para possíveis até aplicações para computação clássica mesmo, em chips de computador, em talvez placas de vídeo, em celulares, que vai fazer as empresas nesse setor crescerem muito no futuro. Por mais que você tenha que fazer uma análise fundamental da empresa, se ela é boa na área, eu creio que investimentos em empresas de grafeno ao redor do mundo, tá? É bem interessante do ponto de vista de ações. Essa é a projeção para a estrutura do grafeno posterior. Até se a gente tem uma aplicação mais em computação quântica rodar mesmo, pode ter uma aplicação muito maior. Também para tipos de computador no geral, com menos nanômetros, né? Eu acho que tá em 7 nanômetros atualmente. Os transistores, né? Talvez
tem aplicações para grafeno em outras áreas desse contexto que podem fazer a demanda por ele aumentar. O problema é o custo de produção, né? Tu não tem que ter também formas, do ponto de vista de pesquisa dessas empresas, de conseguir produzir, escalar de uma forma melhor e mais eficiente, né? Pra atender a demanda global e Taiwan é muito forte em chips, por exemplo, então, enfim, nesses mercados asiáticos aí. Não terminei essa aula ainda, vai continuar na próxima 17 sobre grafeno. Depois a gente vai pra germânio. Também é bem interessante do ponto de vista de computação quântica. A gente pode ir em outros materiais, né? Inclusive que é muito interessante focar em materiais, porque materiais é uma das partes mais importantes nesse tema. Qual que é o grande ponto do grafeno na computação quântica? Motilidade, estrutura simétrica que permite controle maior dos energy levels, do ponto de vista eletromagnético. Sua aplicação em Josephson Junctions. E também, acho que eu até esqueci o que eu falei no começo. Vamos voltar aqui. Também. Pode ser quanto coherence dele. Tu tem a fidelidade maior dos qubits, né? Esse é o ponto que eu não tinha lembrado. Tem maior fidelidade, pureza dos estados, né? Entre aspas. Não pureza, essencialmente. Mas o grande ponto é que pode melhorar em vários aspectos algumas questões de computação quântica. É claro que tem muitos modelos de computação quântica que não usam grafeno e que talvez nunca vão usar grafeno. Então, que esse material é usado nesse contexto. E a aplicação final tem que ser aplicação comercial. Você tem que ter um sistema que é melhor, superior. Então, quais são os materiais melhores para computação quântica, né? Então, se esse permite menos decoerência, menos perturbações no sistema, permite mais coerência de longo termo, coherence, né? Long term coherence. Melhora a utilidade de Josephson Junctions. Se todas essas coisas mostram que de fato é útil, então pode ser algo interessante. Então, o custo, né? Então, é uma coisa também que demanda. Essa commodity tem um preço. Ela é sintética, né? Não é barata de fabricar. Mas a indústria está crescendo aí. Vamos ver. Quanto mais demanda aumentar, mais as empresas vão ter um fluxo de caixa suficiente para continuar investindo. Ainda mais em pesquisa e desenvolvimento, conseguir novos áreas, né? Até pesquisa privada também, no setor, até público também. Nesse setor pode talvez criar novas formas de fabricação ou novos usos para grafeno nesse contexto que vai ser mais útil. Então, a pesquisa acadêmica às vezes avança, as empresas vão usando os avanços para elas mesmas. Propriedade intelectual nesse contexto acadêmico não existe. Embora algumas empresas querem, né? Isso. Então é isso. Vou continuar essas aulas, prometo, nas próximas, né? Eu não vou abandonar mais esse curso. É isso.